A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje nós vamos analisar o livro de um dos 12 profetas menores, continuando a série de análise de livros por nós, às vezes não muito lembrados, como é o caso da Epístola de Judas, lá perto do Apocalipse na Bíblia. Também vamos analisamos já o livro de Sofonias e hoje o livro do profeta Obadias. Primeiramente um aviso, estes vídeos do canal, sejam eles análise de livros, leituras dinâmicas e comparativas, tudo isso é feito de uma forma introdutória, de uma forma para que as pessoas possam conhecer, aprendendo eu e vocês assistindo o vídeo. Então não é um vídeo com profundidade de um curso de teologia, até aconselho vocês a orarem também, buscarem a Deus, estudarem também, vocês com fontes seguras, aprenderem junto e nós irmos caminhando juntos, tá? Aqui não é o intuito de entregar todo o conhecimento, até porque eu não sou teólogo, eu sou apenas um amante da palavra de Deus, amante da Bíblia, estudioso, gosto de estudar e gosto de ler, escrever, roteirizar e gravo esses vídeos de uma forma didática para que nós possamos aprender juntos, certo? Começando então o livro do profeta Obadias, nós não temos informação de quem foi o profeta, onde profetizou precisamente, onde nasceu, onde morreu, o período, mas nós temos algumas ideias a partir do que o próprio livro entrega. Então, contexto pré-exílico e exílico. Então, nós estamos falando de Jeremias, Ezequiel, pré-exílio babilônico, Reino do Sul. Por que eu falo isso? Obadias, capítulo único, versos 20 e 21, fala: os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta, e os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os libertadores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Então aqui já está dizendo qual a região o livro fala, e já entrando em detalhes do ponto principal, que é a punição contra Edom, tá? Conforme você vê na Bíblia, muitos dos povos moabitas, midianitas, amonitas e os próprios edomitas, eles são, apesar de ter uma descendência dentro de Israel, todo esse povo viu a desgraça acontecer sobre o reino de Israel, no caso sul, estamos falando de Judá, reino do sul, tem vídeo no canal explicando a respeito dessa separação. Então, não só viram o desastre, como também, mesmo tendo descendência, se você for analisar os moabitas, os midianitas, que durante muito tempo assolaram o povo de Israel, todo esse povo tendo descendência não quiseram e não fizeram nada. E pelo contrário, Edom, se você analisar no comecinho, ele fala do orgulho do coração do povo edomita, que eles vão ser atacados como ladrões, e tudo isso da mesma forma como eles fizeram. No verso 6 fala: entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. No 7, todos os seus aliados o empurraram para as fronteiras. Engano você e os seus melhores amigos o sobrepujarão. Aqueles que comem do seu pão armam ciladas para você, mas você não entenderá. Então, o que está dizendo aqui? Juízo de Deus, tá? Então, o ponto principal é salvação para o povo de Israel. Especificou, né, os que estão em Sarepta e os que estão em Sefarade, os sefarditas, que vão ocupar a cidade do Neguebe, que é a mais ao sul de Israel, e os libertadores vão para Monte Sião. Então, está falando de Jerusalém. Tá bom? Principal prova do contexto da pregação profética de Obadias é o capítulo 49 do profeta Jeremias, onde ele faz referência. Então os livros são interligados, isso é outra prova do contexto, tá? Do verso 1 ao 14 traz acusações contra Edom especificamente, enquanto do 15 e 16 castigo e juízo a todas as nações. Então aqui é o seguinte, esse livro é dividido em duas partes, até o 14 trata especificamente do contexto de Edom. 15 e 16 fala sobre todas as nações que têm o mesmo comportamento pecaminoso dos edomitas, tá? E isso eu tô falando, como eu falei anteriormente, dos moabitas, amonitas, edomitas e todo aquele povo ao redor, tá? Os filisteus, né? Como é o que já vem sendo explicado em outros livros de profetas menores, tá? Dos versos 18 ao 21, temos o refúgio, salvação e exaltação do povo de Deus. Então fica claro aqui que Deus ele vai resgatar, vai exaltar, vai salvar, tá? Então
Deus ele não desampare. O bonito do livro dos profetas menores, analisando friamente, apesar deles não terem tanta lembrança em nossas mentes, e é o intuito desse vídeo fazer com que esses livros tenham a devida luz, porque estes livros, por menores que sejam, tem a capacidade de nos mostrar que Deus ele traz juízo sobre os povos, mesmo que aqueles que dizem que não são tementes a Deus, que não creem em Deus, eles têm descendência. Os edomitas, que vêm de Esaú, irmão de Jacó, os moabitas, os midianitas, no caso os midianitas têm descendência com Ismael lá de Abraão, os povos árabes, né? Os moabitas, os amonitas, que têm descendência direta de Ló, também de Abraão. Então você vê toda essa análise. Deus ele faz, ele tarda em punir, mas quando ele vem com juízo, é fogo consumidor. E justamente para a gente fechar esse vídeo, um vídeo de análise de livro curto, né? A ideia é vídeos mais curtos que explicam o contexto para a gente conhecer de forma introdutória. E os versículos que eu vou deixar, 4 versículos, Obadias capítulo único, versos do 11 ao 14, que trata justamente de uma forma geral o que Deus faz com os pecadores, os ímpios, e o que ele faz com o seu povo. 11. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Não devia ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia sequer ter olhado para o sofrimento dele no dia da sua desgraça. Não devia ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Não devia ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Então, basicamente, aqui ele está deixando claro o juízo sobre os ímpios. A gente está muito acostumado em ver na Bíblia a punição sobre o povo de Israel, a pecaminosidade, os absurdos que o povo de Israel fez conhecendo a Deus. E aqui está deixando claro que ele, por que as razões de Deus se irá tanto contra os pecadores. A ira de Deus, a justiça de Deus, acaba a gente esquecendo, né? Que não é sobre nós, não deveria ser sobre nós, conhecedores de Deus e do que Ele faz de bom. Mas aqui está deixando claro a aflição, a perseguição e o juízo justo, perfeito e santo do povo, do povo pecaminoso que se volta contra Deus. Deus abençoe a todos, muito obrigado por acompanhar, e nós estamos juntos aprendendo, graças a Deus.